Olá, 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 como vocês estão? Olha quem está aqui. Para quem é fã da Maria Flor, a Maria Flor ganhou um novo traje e ele estará aqui neste vídeo disponível para você. O vestido e o sapato da Maria Flor, traje novo para vocês que me pediram. A Maria Flor ela foi confeccionada num primeiro momento com um macacão comprido e agora ela ganhou um novo traje. Não ficou uma graça? A Maria Flor de vestido. Se você, assim como eu, é fã dessa boneca, porque essa boneca, assim, eu acho ela maravilhosa, tanto que essa é minha, não dou, não vendo, ela é minha. E faltava um novo traje para ela. Então está aqui, estou disponibilizando para vocês. Eu fiz um outro numa outra cor, que vocês vão ver aí, um lilazinho. Porque fazer amigurumi é isso, né, gente? Fazer crochê é isso. A gente vai fazendo testes, vai fazendo, faz, desmancha, faz de novo, não gosta, mede, e ficou grande, e ficou pequeno. Então, por isso, um trabalho artesanal tem que ser muito bem valorizado, tá bom? Porque realmente dá trabalho e precisa ser valorizado na altura da qualidade que ele tem, na altura do trabalho que ele dá. Tá bom? Então, vamos ao tutorial. São praticamente só duas cores no vestido, isso porque eu quis usar uma cor diferente. E para o sapatinho, né, as duas cores do vestido também e uma corzinha para a sola. Se você ainda não conhece a Maria Flor, eu vou deixar a playlist da Maria Flor aqui nos comentários não, na descrição do vídeo, tá bom? Então fica facinho para você ver ali o passo a passo para confeccionar a boneca. Este vídeo é só para este novo traje dela, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Já deixa seu like, compartilha este conteúdo com quem você sabe que vai amar essa boneca como nós amamos. E é isso, gente. Bora assistir o vídeo até o final para fazer este novo traje dessa lindeza. Conto com vocês, hein? Compartilha, curte, se inscreve e até já. E vamos começar esse vestido da Maria Flor por essa parte aqui de cima, tá? Essa pala, né, que a gente tem aqui em cima do vestidinho dela. A gente começa por aqui, tá? Então, para isso, eu vou pedir para que você faça 63 correntinhas, tá bom? 63. Eu vou fazer as minhas aqui em off e já volto com as correntinhas prontas, ok? 63 e eu já retorno. Então, tenho aqui o meu cordão com 63 correntes. E agora, você vai pular 3 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3. A partir do quarto, você vai vir fazendo 6 meio ponto alto, ok? Então, ó, primeiro, segundo, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos trabalhar esse vestido em meio ponto alto e pontos altos, tá? Quando eu for mudar o ponto, eu vou avisar vocês. Por enquanto, é tudo meio ponto alto. E vou fazer, ó, 2 correntinhas. No próximo elo, eu já começo o ponto alto novamente. E aqui serão 15, tá bom? Então, 1, 2, 15, meio ponto alto. Eu vou fazer os meus aqui e já retorno com eles prontos, ok? Então, olha, 63 correntinhas, pulei 3 pontos, fiz 6 meio ponto alto, 2 correntinhas e na sequência eu venho fazendo 15 meio ponto alto. E aqui, após os 15 meio ponto alto, eu vou fazer mais 2 correntinhas, 1, 2, e continuo em meio ponto alto, agora são 17, tá? Então, ó, primeiro, tá? 2, e assim vai, até dar 17. 3, 4,
tá? Vou fazer 17 pontos aqui na sequência e já volto. E aqui eu tenho os 17 pontos prontos, tá? Vou fazer 2 correntinhas e vou continuar em meio ponto alto. Agora são 15, ok? 15 meio ponto alto na sequência, sem pular nenhum pontinho, é direto, ok? Vou fazer os meus aqui e já volto, 15 meio ponto alto. E aqui estão os 15 pontos prontos. Vou fazer mais 2 correntinhas e finalizar esta carreira com 7 meio ponto alto, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último, 7. Vamos aqui recapitular o que foi feito até agora, tá? Então, fizemos 63 correntinhas, eu pulei 3 correntinhas e comecei a fazer meio ponto alto. Este primeiro pedacinho aqui foi de 6 meio ponto alto, porque essas correntinhas que a gente pulou formam um ponto. Eu tenho 2 correntinhas para separar, 15 meio ponto alto no segundo, né? No segundo pedaço. 2 correntinhas, 17 meio ponto alto. 2 correntinhas, 15 meio ponto alto e 7 para finalizar, tá bom? Então, temos aqui a primeira carreira do nosso vestido. E vamos para a segunda carreira. Vamos fazer aqui 2 correntinhas para virar o nosso trabalho. Virei. Aqui já nesse primeiro pontinho, eu já começo com meio ponto alto, tá? Aqui logo de cara, meio ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou pular um ponto de base e vou fazer outro meio ponto alto. Uma correntinha, eu vou pular um ponto de base e meio ponto alto. Vou já puxar minha linha aqui. Pronto. Ok? Aqui, uma correntinha, eu pulo um ponto de base e agora eu chego no furinho. Chego aqui nas correntinhas que foi feito na carreira anterior. Eu vou fazer nesse espaço 1, 2 meio ponto alto, 2 correntinhas. E novamente 2 meio ponto alto. Tudo dentro desse espacinho, tá? 1, 2. Ok? Então, olha, começamos aqui. 2 correntinhas para virar, um meio ponto alto, uma correntinha, pula um ponto de base. Um meio ponto alto, uma correntinha, pula um ponto de base. Uma correntinha e venho pro furinho, certo? Aqui naquelas correntinhas que a gente fez antes. Dentro deste espaço, eu faço 2 pontos altos, 2 meio ponto alto, 2 correntinhas e 2 meio ponto alto. Vou começar essa parte aqui. Vou fazer uma correntinha, vou pular um pontinho de base e no próximo ponto, meio ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, meio ponto alto. E vou seguir assim até eu chegar aqui nessa ponta, tá? Quando eu chegar aqui nessa ponta, eu volto com vocês. Então, por enquanto, só meio ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, meio ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, tá? Do mesmo jeito. E aqui estou com a segunda parte pronta, fazendo no mesmo esquema. Sempre meio ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, meio ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto. Cheguei aqui no outro buraquinho da primeira carreira. Eu vou fazer uma correntinha e vou colocar dentro dessas correntinhas aqui, 2 meio ponto alto. Então, 1, 2, 2 correntinhas e 2 meio ponto alto. Tudo dentro do mesmo espaço, porque eu preciso fazer as quinas, né, do vestido. Você percebe que aqui é as costas, aqui é a parte do ombro,
Aqui é a frente, aqui o outro ombro e aqui as costas, tá bom? Então, eu fiz aqui no buraquinho, na quina, 2 meio ponto alto, 2 correntinhas, 2 meio ponto alto. E vou continuar ali no mesmo esquema. Fiz uma correntinha, pulei um ponto de base e vou fazer meio ponto alto no próximo. Pra gente fazer esse efeito aqui, ó, de vazado, tá? Então, ó, uma correntinha, pulo um ponto de base, meio ponto alto. Ok? Vou fazer isso até essa próxima ponta. Chegando aqui na ponta, eu volto com vocês pra gente fazer essa quina novamente aqui. Cheguei na outra ponta, vou fazer uma correntinha e dentro deste vão aqui, eu vou colocar 2 meio ponto alto. Então, aqui, 1, 2, 2 correntinhas e mais 2. Tudo dentro do mesmo espaço, que são as 2 correntinhas que a gente fez na primeira carreira. Faço mais uma correntinha e continuo aquele processo de pulo um ponto de base, um ponto, uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto, uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto, até chegar nessa outra ponta, que aqui na ponta eu vou fazer a mesmíssima coisa que a gente fez aqui. 2 meio ponto alto, 2 correntinhas e 2 meio ponto alto, tá bom? Faça isso até o final. Aqui, antes de chegar aqui no finalzinho, eu venho com vocês de novo. E aqui, chegando no final da carreira, percebe que não vai dar pra gente fazer outro quadradinho aqui. Então, o que a gente faz? Completa com meio ponto alto, tá bom? Então, opa, escapou tudo aqui. E o último, 2. Certo? Pra ficar certinho aqui também. E é bom que fique aqui uma concentração maior de pontos para que a gente feche depois no botãozinho nas costas. Bom, então eu comecei aqui com uma correntinha e um ponto, e aqui eu termino com 2 pontos juntinhos, tá? Então, temos aí a nossa segunda carreira pronta, tá? Já tá tomando forma, certo? E agora a gente vai para a terceira carreira. A terceira carreira, ela é composta de ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontinhos para virar, 2 correntinhas para virar, virei o meu trabalho e começo fazendo meio ponto alto. Onde tem meio ponto alto, eu coloco meio ponto alto, e onde eu tenho o quadradinho, peraí, deixa eu só chegar no quadradinho aqui. Eu vou fazer o meio ponto alto dentro do quadradinho, olha. Tá? Dentro do quadradinho. Onde tem meio ponto alto, eu vou colocar meio ponto alto. Onde tem o vazado, eu coloco um meio ponto alto dentro dele. Aqui, eu tenho 2 pontos, certo? Da primeira quininha aqui, 1, 2 pontos. E agora, eu cheguei nas 2 correntinhas aqui. E eu vou fazer a mesma coisa, olha, 2 meio ponto alto, 1, 2, 2 correntinhas e 2 meio ponto alto. Eu preciso continuar a fazer esse biquinho aqui pra gente separar as partes das costas, do ombro e da frente, tá? Tem meio ponto alto, um em cima do outro. Ó, 1, 2, é um vão, um meio ponto alto. E assim eu vou seguindo até o final da carreira. Ponto alto em cima de meio ponto alto, em cima de meio ponto alto. Onde tem o vão, eu coloco um meio ponto alto e assim eu sigo. A única parte que vai ser diferente é aqui dentro do buraquinho da quina, tá? Da separação das partes do vestido. Aqui, nessas partes aqui, eu vou fazer 2 meio ponto alto, 2 correntinhas e 2 meio ponto alto, tá bom?
E agora, então, é só seguir fazendo meio ponto alto e a diferença tá só aqui. Eu vou fazer esses aqui, vou fazer mais essa ponta com vocês. Então, cheguei aqui na outra ponta, no vãozinho aqui das duas correntinhas da carreira anterior, eu vou fazer a mesma coisa. 2 meio ponto alto, então, 1, 2, duas correntinhas e novamente 2 meio ponto alto. 1 e 2, ok? E continuo com os meios ponto alto até o final da carreira, exceto aqui na outra borda, tá? Então, faça os seus, é só ponto sobre ponto, só muda as bordinhas, que você tem que fazer 2 meio ponto alto, 2 correntinhas e 2 meio ponto alto, tá? E encontro você novamente quando eu chegar aqui. Então, aí temos a carreira de ponto sobre ponto finalizada, só diferenciando nas pontinhas, tá? Não esqueça que a correntinha que a gente faz para virar aqui também é um ponto, então também você precisa colocar o meio ponto alto sobre ela, tá bom? Então, vamos lá, 2 correntinhas para virar, vamos para a próxima carreira. Eu já vou colocar o meio ponto alto aqui no primeiro, ok? Vou fazer uma correntinha, pulo um ponto de base e meio ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e meio ponto alto. Eu vou repetir essa carreira aqui de baixo. Lembrando que aqui a gente vai fazer daquele mesmo esquema. Vou chegar até lá. Meio ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, meio ponto alto. Uma correntinha e vou pular esse ponto de base e vou fazer aqui. 1, 2, 1, 2. Opa, escapou. 1, 2. Finalizei aqui a pontinha, né? Então, uma correntinha, pulo um ponto, meio ponto alto. E vou fazer assim por toda a volta. De novo, a única coisa diferente é quando chega nas pontas, tá? Vou fazer os meus aqui. Então, não tem segredo, é igual essa segunda carreira aqui, só diferencia nas pontinhas, porque a gente precisa ter a ponta bem feita, né? Bem assim, marcada. Eu preciso ficar com as pontinhas marcadas, porque depois isso aqui vai virar isso, né? Aqui vai ser o ombro do vestido, tá bom? Então, vamos lá. Só fazendo nesse esquema, só muda aqui a ponta. Vou fazer os meus e encontro você aqui no final da carreira, tá bom? Bom, cheguei aqui no final, tá? Vou completar com o meio ponto alto para finalizar a carreira, porque eu não tenho por que eu fazer um quadradinho aqui no finalzinho. É que eu vou precisar fazer mais um pontinho aqui na correntinha, tá? A correntinha também conta como um ponto. Ela é chatinha de pegar, mas a gente precisa pegar para que fique um trabalho mais coeso. 1, 2 correntinhas para virar. Bom, vamos lá. Não sei se você percebeu, mas eu não estou contando pontos com vocês, tá? Porque o importante da contagem de pontos foi essa primeira carreira aqui, tá? Então, aqui não é importante a contagem de pontos. Aqui, sim, a gente precisa ter as pontas marcadas, a quantidade que eu fiz na medida para Maria Flor, tá bom? Então, essa carreira, sim, é importante a gente ter pontos marcados, pontos contados. Aqui não, aqui é sempre a gente seguir o mesmo esquema, tá? Sempre fazendo os vazadinhos, ponto sobre ponto e as quinas e as pontas marcadas, tá bom? Então, agora, finalizamos essa carreira, vamos voltar fazendo outra carreira de ponto sobre ponto, tá? Mesma coisa, quando chegar aqui na ponta, eu vou precisar fazer aqui nessa pontinha marcada de 2 correntinhas,
2 meio ponto alto, 2 correntinhas e 2 meio ponto alto, tá bom? A única diferença é essa, o resto é só ponto sobre ponto, onde tem o quadradinho, você vai colocar um meio ponto alto. Deixa eu só fazer um aqui, onde tem um quadradinho marcado, aqui. Certo? Só mais um. Tem um quadradinho, certo? Ó, vou fazer um meio ponto alto dentro dele. Tá bom? E assim a gente vai seguir até o final da carreira, ponto sobre ponto, exceto a ponta aqui. Volto com vocês com essa carreira finalizada, tá bom? Então, aí temos a primeira parte do vestido pronta. Deixa eu pegar meu modelo aqui, né? Eu tenho duas, tá vendo? 2 vazados e 2 carreiras de ponto sobre ponto, certo? Essa parte aqui de cima. Agora, a gente vai fazer uma nova carreira de ponto sobre ponto, tá? E agora, a única diferença vai ser aqui novamente, mas eu vou fazer essa parte com vocês, porque agora a gente vai fechar isso aqui, tá? Vai fazer a manga mesmo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Começo com 2 correntinhas aqui, opa, é isso. Com 2 correntinhas para virar o trabalho. E vou vir fazendo meio ponto alto até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer com vocês, porque a gente vai juntar as pontas. E aqui estou, ó, meio ponto alto até chegar aqui na pontinha. Eu vou colocar aqui nesta ponta 2 meio ponto alto, 1, 2. E vou já fazer um outro meio ponto alto aqui, ó. Então, eu já vou dar uma laçada, olha como que eu vou segurar a ponta, tá? Assim, ó. Tá vendo? Vou dobrar dessa forma, tá? Então, ó, eu vou dar uma laçada, opa, dar uma laçada na agulha, Tatiana, aqui. E já venho aqui nessa ponta e, ó, já vou fechar um meio ponto alto aqui. Procura fazer o máximo que você conseguir apertadinho, tá? Para não ficar um vão muito grande. Cadê minha linha? Aqui. Para não ficar um vão muito grande aqui. Então, ó, o quanto aqui tem um nozinho para atrapalhar, né? Então, o quanto você deixar apertadinho é melhor. Então, aqui também eu faço 2 meio ponto alto, tá? Eu vou fazer tudo isso aqui em meio ponto alto, né? Ponto sobre ponto. E quando chegar nessa ponta, eu volto pra gente reforçar o fechamento da manga, tá bom? Então, vamos lá, só reforçar o fechamento da manga, ó. Cheguei aqui no espaço das correntinhas. Ai, não escapa não, pontinho. Volta aqui. Pronto. Vou fazer 2 meio ponto alto aqui nesse espaço. 1, 2. Não vou fazer nenhuma correntinha. E o quanto você conseguir deixar este ponto apertado, melhor. Olha a dobra que eu fiz, tá vendo? Eu tô aqui, eu faço essa dobra pra vir aqui, ó. Coloco pela frente, tá? Então, deixa eu só dar uma volta aqui na minha agulha. Na frente, trago. Tá? Bem apertado, aperta quanto você conseguir pra não ficar muito frouxo aqui embaixo. E já faço outro ponto neste mesmo vão, tá? Então, são 2 pontos baixos no vão. E continuo o meu esquema de ponto sobre ponto até chegar no final da carreira. Bom, vou fazer aqui e já volto com vocês. E aí está a primeira parte pronta. Aproveita, veste na sua boneca, vê se a medida tá legal, ó, tá? Dá o fechamento aqui nas costas, bonitinho. Bom, então, opa, que eu balancei tudo. E agora, essa primeira parte do vestido está pronta. Agora, a gente começa a abrir o vestido para fazer, né, a abertura dele,
Ah, eu esqueço qual é esse nome, mas a gente abre, deixa eu abrir minha câmera aqui também para vocês, e a gente aumenta os pontinhos aqui para fazer esse... Ah, vocês entenderam o que eu tô falando. Bom, enfim, a gente começa a aumentar a quantidade de pontos aqui agora, certo? Então, vamos lá? Vou só tirar minha modelo daqui e volto com você para passar os próximos passos. Bom, está aqui a pala do vestido e o que eu queria falar era a saia que não vinha na minha mente este nome. Bom, a gente vai começar a abrir os pontos para fazer a saia do vestido. Ai, meu Deus. Não, vamos lá. Aqui, olha, agora eu já posso fechar a carreira, tá? Então, eu venho aqui, naquelas correntinhas que a gente faz para subir, ó, na segunda correntinha, e eu vou fazer um baixíssimo para fechar este círculo, tá? Então, a partir de agora, a gente vai fazer aquelas carreiras com começo e fim, e não circulares, ok? Então, a partir daqui também, a gente vai começar a trabalhar com pontos altos, não mais meio ponto alto, ponto alto. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas para iniciar o meu trabalho. E vou começar a fazer pontos altos, tá? E aqui o esquema vai ser um ponto alto e um aumento em ponto alto. Essas correntinhas já conta como um ponto alto para mim. Então, o próximo passo é um aumento. Então, eu já vou fazer um aumento aqui. Tá? Próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. 2 no mesmo ponto de base. Tá bom? Então, é seguir assim até o final da carreira. Um ponto e um aumento. Quando chegar aqui, eu venho para fechar a carreira com vocês. E aqui está a primeira carreira de pontos aumentados. Vou fechar aqui com um baixíssimo, tá? Nas correntinhas do início da carreira, ó. Fecho com um baixíssimo, ok? Subo 1, 2, 3 e vou fazer uma nova carreira de aumentos. Dessa vez serão 2 pontos altos e um aumento em ponto alto, tá? Então, segue aí o esquema de 2 pontos altos e um aumento em ponto alto para a gente fechar essa segunda carreira de aumentos. E aqui terminada a segunda carreira de aumentos, eu vou fechar a carreira no baixíssimo, subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e continuar a aumentar. Dessa vez serão 3 pontos altos e um aumento em ponto alto, tá bom? Então, vamos lá. Não contando pontos, gente. Não tenho por que contar pontos aqui, porque é a saia e ela vai ficar rodadinha de qualquer forma, tá bom? Então, vamos lá, ó. 3 correntinhas para iniciar, 3 pontos altos e um aumento em ponto alto por toda a volta. Já volto com essa pronta. E aí está a terceira carreira de aumentos finalizada. Eu vou aqui encerrar essa carreira, como sempre, no baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vamos para a última carreira de aumentos, tá bom? Então, ela será de 4 pontos altos e um aumento em ponto alto por toda a volta, tá? A última carreira de aumentos. 4 pontos altos e um aumento em ponto alto por toda a volta. E aqui está a minha última carreira de aumentos. Vou fechar ela no baixíssimo. E agora, daqui para frente, é só ponto sobre ponto, tá? Então, cada vez que você for iniciar uma carreira, 1, 2, 3. Ponto sobre ponto, somente um ponto alto para cada ponto de base, para você descer a saia deste vestido. Aqui, neste vestido, eu fiz, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, olha, essa aqui é a carreira de um ponto e um aumento.
Essa aqui de 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento. Daqui pra cá é tudo ponto sobre ponto, exceto aqui na barrinha que eu tenho um acabamento, tá bom? Então, é só fazer a repetição de ponto sobre ponto. Eu não vou fazer aqui com vocês, tá? Porque é algo que não tem segredo, certo? É só ir colocando ponto sobre ponto. Para você fazer esse acabamento aqui embaixo, quando você quando você finalizar a altura, né, que você quer dessa saia, o comprimento que você quer dessa saia, se você quiser fazer mais carreiras aqui, pode fazer, tranquilo, tá bom? Daqui pra frente não vai mudar nada, é só o comprimento que você vai medir, tá? Então, 12 carreiras ficou num comprimento muito bom para a Maria Flor. Aqui, quando você for fazer essa barrinha aqui de acabamento, você não vai fazer os 3 pontos, você só vai fechar no baixíssimo, fazer uma correntinha e no próximo ponto você vai voltar a fazer um baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um baixíssimo. Uma correntinha, baixíssimo. E vai fazer isso por toda a volta. Terminando, você vai cortar o seu fio e arrematar, porque vai estar finalizada a tua saia, tá bom? Esse é o acabamento que foi feito aqui embaixo. Agora, vamos fazer as outras partes do vestido. A gente tem aqui a cordinha para amarrar, que se você colocar uma fita de cetim também fica ótima. Tá, eu optei por fazer assim para te dar opções. Se você não tem fita de cetim em casa, ó, uma cordinha feita de meio ponto alto. Uma cordinha de meio ponto alto fica legal, tá? Para essa cordinha, eu fiz 180 correntinhas e voltei fazendo meio ponto alto, tá bom? Então, eu fui nas correntinhas até dar 180, pulei 2 pontinhos da corrente, pulei 2 pontinhos da corrente e só voltei fazendo meio ponto alto até finalizar. Quando finalizou, eu cortei o fio, escondi uma parte, arrematei e está pronto. Comecei a passar este cordão pelo vestido na primeira carreira de aumentos, tá bom? Então, olha, nessa primeira carreirinha aqui de aumento, não, minto, não foi na primeira carreira de aumentos, foi na carreira aqui, ó, para fechar a manga, tá? Então, tá vendo, ó, é na carreira que fechou a manga, tá? Então, eu fui passando 2 pontos em cima e 2 pontos embaixo, 2 pontos em cima, 2 pontos embaixo, começando a passar aqui pela frente, tá? Dei toda a volta e encerrou aqui, tá? Então, é isso. A cordinha é essa situação. São 180 correntinhas para 178 meio ponto alto, que vai passar por essa carreira aqui que está logo no fechamento do braço. Tá vendo? Aqui na frente fica mais fácil de visualizar. Você tem a carreira de quadradinhos. A próxima carreira foi a carreira que fez o fechamento do braço. Daí você vai passar por essa carreira aqui, ó. Tá? Se você achar que em meio ponto alto é muito grosso para passar, porque realmente ficou um pouquinho difícil de passar em meio ponto alto, faz em pontos baixos, que também vai dar certinho. Aqui atrás eu coloquei 2 botões. Um bem quando termina, quando eu junto as partes, tá vendo? Tanto que a cordinha, ela passa na carreira que eu fiz o fechamento das mangas. Então, uma tá bem aqui embaixo, antes de fechar, e outra aqui na pontinha de cima. As casinhas dos botões, elas são feitas com correntinhas que você vai introduzir o fio e fazer correntinhas. A quantidade vai depender do tamanho do botão que você vai utilizar, tá? E para esse meu tamanho de botão aqui, eu fiz 8 correntinhas.
Fiz as 8 correntinhas, volto num ponto do lado do qual eu entrei, eu faço um baixíssimo, corto o fio e arremato e escondo a ponta para dentro, tá? A mesma coisa aqui, tá bom? Eu entro num ponto, faço as 8, introduzo a linha, tá? Aqui a linha foi introduzida. Introduzi a linha, fiz as 8 correntinhas e no ponto do lado eu fiz um baixíssimo, fechei, cortei e arrematei. E é isso, o vestido da Maria Flor fica pronto após esses outros pontos, né? Fazer aqui a saia, terminar a saia, o acabamento, a cordinha. Se você colocar uma fita de cetim, fica lindo, senão você pode fazer uma cordinha com 180 correntinhas e voltando fazendo meio ponto alto ou pontos baixos. E os botõezinhos aqui atrás. E aqui, após você vestir a sua boneca, bom, esse vestido foi feito para o tamanho da Maria Flor, tá, gente? É a maior boneca que tem no canal. Se você quiser adaptar este modelo para a Maria Alice, por exemplo, você vai precisar reduzir a quantidade de camadas aqui em cima, a quantidade de pontos aqui em cima, tá? Naquelas primeiras correntinhas que a gente faz. Aqui o vestido, tá vendo? Você vai dar leves puxõezinhos para que você dê ainda mais uma franzida nele e ele fica com esse aspecto franzidinho aqui, tá? Então, depois que você passar a sua cordinha ou a sua fita, você dá uma ajustada na cintura que vai ajudar a fazer as voltinhas no vestido aqui embaixo, as ondinhas, tá? Então, é só aqui amarrar e está finalizado o seu vestidinho. O comprimento dele tá um comprimento legal, tá vendo? Ele não tá muito comprido, mas também não está curtinho, tá? Tá aí as costas do vestido. Aqui você pode vir ajustando também para ficar mais franzidinho aqui atrás, tá vendo? Vai trazendo o puxãozinho aqui da corda aqui para trás, que ele fica franzidinho também. E agora vamos para o sapatinho da Maria Flor, que também eu vou passar a receita desse sapatinho para vocês para acompanhar esse vestido. E quer aprender também a fazer esse sapatinho? Vamos à receita do sapatinho? Esse sapatinho eu fiz ele em 3 cores, tá? A solinha eu usei a castanha. Essa partezinha aqui do meio é a mesma cor do vestido, ok? E o resto em branco, tá? Então, eu fiz 3 cores com ele. E usando uma tonalidade igual a do vestido. E o branco, eu coloquei o branco porque eu fiz a partezinha branca aqui. Daí, eu quis deixar meio combinando, tá? Então, vamos lá. Essa primeira parte aqui, que é a solinha do sapato. Eu vou começar esse sapatinho fazendo 7 correntinhas, ok? 7 correntinhas. Vou, a partir do segundo elo, pulo este primeirinho aqui, vou a partir do segundo elo fazer um aumento. Então, 2 pontos dentro do mesmo pontinho. Agora, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aqui no último, eu vou fazer 5 pontos dentro dele, tá? Então, são 5 pontos baixos no mesmo local. 1, 2, 3, 4, faltou 1, 5. Se for fácil para você, já vai arrematando esse fiozinho junto, tá? Após esses 5 pontos, você vai repetir 4 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3 e o último 4.
E no último pontinho aqui que me sobrou, eu vou colocar um aumento, tá? Opa, vamos arrematar esse fiozinho até aqui. Então, 1, mais 1, 2. Então, eu tenho aqui a primeira carreira do sapatinho e nela eu tenho 17 pontos. E vamos começar a segunda carreira. A segunda carreira eu também já começo com um aumento, tá bom? Então, aqui no primeiro pontinho, eu já vou colocar um aumento. Mais um. Pronto, deixa eu só marcar aqui para não me perder. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer 5 aumentos. Então, aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. E o último, quinto aumento. Ok? Então, comecei com um aumento, 5 pontos baixos e 5 aumentos. Agora, eu vou fazer novamente 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, e aqui no último ponto, eu vou fazer um aumento. Tá? Então, 1, mais 1 no mesmo local. 5. Aumento. Então, eu tenho aqui a segunda carreira pronta, e nessa segunda carreira eu tenho 24 pontos. Ela começou com um aumento, 5 pontos baixos, 5 aumentos, 5 pontos baixos e um aumento. E vamos para a terceira carreira. Ela vai começar com um ponto baixo e um aumento. Deixa eu só colocar meu marcador aqui. Então, a terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos, tá? 5 pontos baixos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, uma sequência de um aumento e um ponto baixo por 5 vezes. Então, você vai repetir isso aqui, ó. Um aumento e um ponto baixo, tá? Vai fazer isso por 5 vezes. Então, após fazer por 5 vezes um aumento e um ponto baixo, nessa sequência de um aumento e um ponto baixo por 5 vezes, você vai fazer aqui 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 2 pontinhos, certo? Você vai fazer um aumento e um ponto baixo. Então, eu tenho aqui a terceira carreira finalizada e nela a gente tem 31 pontos de base. E vamos para a quarta carreira. Ela vai começar com 2 pontos baixos. Então, 1, 2, deixa eu só colocar o marcador. 2 pontos baixos e um aumento. Vem pra cá. Então, quarta carreira, eu começo com 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. Agora, uma sequência de
um aumento e 2 pontos baixos por 5 vezes. Então, você vai repetir essa sequência aqui, ó. Um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2, por 5 vezes, tá bom? Vou fazer as minhas aqui e já volto. Após fazer o aumento e 2 pontos baixos por 5 vezes, você vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 3 pontinhos aqui, certo? Você vai fazer um aumento e 2 pontos baixos. Então, eu tenho aqui a carreira de número 4 finalizada e nela a gente tem 38 pontos. E vamos agora para a quinta carreira. Ela você vai começar com um ponto baixo e um aumento por 2 vezes, tá? Então, um ponto baixo, um aumento. Deixa eu só colocar aqui o marcador. Vou repetir isso, tá? Desculpa aí, um ponto baixo e um aumento. Ok? Agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e o último, 5. Agora, novamente, uma sequência de aumentos. Dessa vez, um aumento e 3 pontos baixos. Vou repetir isso por 5 vezes. 1, 2, 3. Então, essa sequência de aumentos, um aumento e 3 pontos baixos, eu vou repetir por 5 vezes. E após a sequência, né, de um aumento e 3 pontos baixos por 5 vezes, você continua aqui com 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. E vai finalizar a carreira com um ponto, um aumento e um ponto, um aumento e um ponto, tá? Então, vai repetir um aumento e um ponto baixo, e novamente um aumento e um ponto baixo. E eu tenho aqui a quinta carreira finalizada, neste momento com 47 pontos de base. E vamos para a sexta carreira, tá? Você vai começar a sexta carreira com um ponto baixo e um aumento. Deixa eu só colocar aqui. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. E mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Então, o começo da sexta carreira é um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, uma sequência de um aumento e 4 pontos baixos por 5 vezes. Então, 2, 3 e 4. E vou repetir essa sequência de um aumento e 4 pontos baixos por 5 vezes. Após a sequência de um aumento e 4 pontos baixos, você continua aqui com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um aumento. E restou aqui pra gente 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos
Isso, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Neste momento, nós temos aqui 56 pontos de base, tá? Eu vou fazer pontinhos de deslocamento até chegar no centro da peça, para que a gente faça a outra partezinha colorida do sapatinho, tá? Mais um, deixa eu ver, acho que já deu. Aqui eu faço a troca, tá? Então, eu vou deixar a minha linha assim para fazer a troca da cor. Então, aqui, para fazer a troca da cor, ó, percebe que eu fiquei com 2 alcinhas da cor anterior e vou fechar aqui na cor do vestidinho, tá? E vou fazer essa carreira em BLO, tá? Eu vou fazer ela pegando só as alcinhas de trás da minha carreira anterior. Ok? Então, você vai fazer isso por toda a volta. São 56 pontos no total. Deu uma desfiada aqui, deixa eu só voltar. São 56 pontos no total, somente pegando a alcinha de trás do seu ponto. Se quiser, já pode cortar aqui para arrematar, mas como vai ter a cor branca, ainda vai ter outras pontas para arrematar, eu deixaria para arrematar tudo depois, tá? Já pode cortar a cor da sua linha para ajudar aí no manuseio das linhas. E agora é só fazer isso aqui, tá bom? 56 pontos, só pegando a alcinha de trás da carreira anterior. Assim. Então, aqui eu dei toda a volta na cor lilás, tá? Eu coloquei aqui, ó, na cor que eu fiz o vestidinho, aí você pode fazer da mesma cor que você vai fazer seu vestido ou de uma outra cor qualquer que combine com o vestido. Aí é livre escolha, tá? Então, ó, eu vou desmanchar aqui para ficar com 2 alcinhas para introduzir a linha branca, tá? Então, eu trago a linha branca e fecho esse ponto na linha branca e você já pode cortar a lilás, tá? Já pode cortar a lilás e arrematar as pontas, porque agora a gente vai trabalhar com a linha branca. Então, já pode, ó, arrematar todos esses fiozinhos, não deixar nenhum aparente, para que o sapatinho fique limpo, né? Fique sem sobras de fio. E você vai fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, ok? Somente subir pontinho sobre pontinho, que vão ser essas carreiras a 8, a 9, a 10 e a 11. São 4 carreiras, 8, 9, 10 e 11. 4 carreiras de ponto sobre ponto, 4 carreiras de 56 pontos. Então, aqui estão as 4 carreiras de ponto sobre ponto, as 4 carreiras de 56 pontos, né? Eu tenho aqui até a carreira número 11. Vou começar a carreira número 12 e começo ela com 15 pontos baixos, tá? Então, faça 15 pontos baixos e eu já volto. Após os 15 pontos baixos, você vai fazer 6 diminuições seguidas, tá? Então, ó, alcinha da frente, trago o fio, fechei, tá? Vamos fazer 6 diminuições, uma depois da outra, seguidas. Vou fazer as minhas aqui e já volto. Então, eu tenho aqui as 6 diminuições, vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2, opa, desfiou, 1, 2. E novamente 6 diminuições, tá? Então, 1, 2, opa, que tá difícil de pegar, 3, 4, 5 e a última 6, e vou finalizar essa carreira em pontos baixos, 15 no total,
tá bom? Então, 15 pontos baixos para finalizar a carreira. Então, aqui eu tenho a carreira de número 12 finalizada. Neste momento, nós temos 44 pontos de base. Vou fazer a carreira de número 13 e ela começa com um ponto e uma diminuição, tá bom? Então, carreira de número 13, um ponto e uma diminuição. A sequência dessa carreira são 38 pontos baixos, tá? Então, faça aí 38 pontos baixos e eu já volto. Opa, deixa eu esconder o fiozinho aqui. E eu já volto para finalizar essa carreira com vocês. Lembrando que essa é a carreira de número 13. Ela começou com um ponto e uma diminuição e agora a gente vai fazer 38 pontos baixos. Então, aqui, após fazer os 38 pontos baixos, vai sobrar 3 pontos. Nesses 3 pontos, você vai colocar um ponto baixo e uma diminuição. Tá? Então, terminamos aqui a carreira de número 13 com 42 pontos. Bom, vamos para a carreira de número 14, tá? Começamos ela com 11 pontos baixos, ok? Então, é só fazer 11 pontos baixos e eu já volto aqui pra gente dar continuidade. Feitos 11 pontos baixos, você vai fazer um meio ponto alto. Um meio ponto alto. E agora, a gente vai fazer diminuições em pontos altos, tá? Em pontos altos. Então, ó, eu dei uma laçada, eu vou pegar a primeira alça, a segunda alça, vou passar aqui nas duas alcinhas. Passo nas duas outras alças, fico com duas e finalizo o ponto. Vou fazer mais um, são 9 iguais a esse, tá? Então, ó, dei a volta na agulha, primeira alcinha, segunda alcinha, passo por dentro das duas, tiro mais duas e tiro as duas últimas, tá? Então, fiz aqui 2, são 9 no total, vou fazer aqui os outros e já volto com você. Então, aqui, após as 9 diminuições em pontos altos, eu vou fazer um meio ponto alto, deixa eu chegar mais pertinho, né? Um meio ponto alto e finalizar. Opa, que desfiou e tem uma emenda ainda para ajudar, né? Aqui é tudo reutilização de fios, tá, gente? Por isso que tá essas emendas. Ó, um meio ponto alto, mas quando você for fazer para você, não faça assim. Eu tô fazendo só porque eu tô fazendo um sapatinho de demonstração, porque o da boneca já está aqui, tá bom? Então, não deixa esses nós aí não, tá vendo? Tanto que eu não arrematei nada. E agora, para finalizar, você vai finalizar com 11 pontos baixos, tá? Então, até o final da carreira, vai dar 11 pontos baixos. 1, 2, 13, vai até o final com 11 pontos baixos. Então, aqui, ó, terminei com 11 pontos baixos. Agora, se for a sua intenção fazer essa cordinha aqui para amarrar, a gente precisa fazer essa alça aqui atrás, tá? Para fazer essa alça aqui atrás, você aqui, a partir dessa carreira, você vai fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vem no próximo ponto e vai fazer um baixíssimo, tá? Então, eu já tenho a alça aqui pronta, certo? Aí. Vendo a alcinha para passar a cordinha, tá? E agora, você vai fazer a carreira de finalização em pontos baixíssimos, ok? Então, olha, só ir fazendo pontos baixíssimos por toda a volta, tá? Vão dar no total, deixa eu ver aqui, 33 baixíssimos, que foi o que a gente ficou na carreira de número 14, tá bom? Então, só dá toda a volta com baixíssimo para finalizar o sapatinho. Chegando aqui no último baixíssimo, faz ele, corta o fio e arremata.
para fazer essa cordinha. É uma cordinha de correntinhas, olha, tá? Correntinhas. Faz aí 80 correntinhas no total, tá bom? Arremata as pontinhas e só amarrar aqui atrás. Passa por essa alcinha que tem aqui para amarrar no tornozelo. Se você não quiser a cordinha, você pode inclusive deixar sem essa alça e finalizar todo o sapatinho em ponto baixíssimo e ele vai estar pronto já, tá bom? Então, temos aí o sapatinho pronto. Então, aqui está o sapatinho que estava no pé da boneca, ó, percebe todo arrematado por dentro, não tenho sobras de fios, tá? Esse aqui foi uma demonstração para fazer junto com vocês. A cordinha, ó, eu passo pelo furinho aqui para amarrar no pé da boneca, tá bom? Então, as trocas de fios aqui atrás, para que não fique evidente. E está aí, está pronto o sapatinho da Maria Flor, o novo traje da Maria Flor. E chegamos ao fim deste tutorial do novo traje da Maria Flor, este vestido fabuloso. Já quero um para mim. Se alguém sabe fazer um vestido igual esse para mim, por favor, deixa aqui nos comentários. E deixa nos comentários também, por favor, o que você achou deste novo traje da Maria Flor, que tá meio bagunçado aqui, porque eu tô jogando ela de um lado pro outro, né? Pra mostrar pra vocês. Deixa aí no comentário se você gostou desse vestido, que eu vou amar conversar com vocês, como sempre fazemos aqui, tá bom? Então, se ainda não deixou o seu like, se ainda não se inscreveu, por favor, faça isso é muito importante para dar engajamento para o canal, para que o YouTube reconheça que este conteúdo pode ser válido para outras pessoas também e recomende este vídeo para novas pessoas. Tá legal assim? Então, beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!